Olá, meu nome é Isaac Raduan, sou professor de matemática da Escola Evolução e nós estamos aqui na nossa revisão para a ficha avaliativa. Bom, vocês acompanham aí na apostila de vocês, aqui na página 201, tá bom? Vamos resolver essas questões então, que com toda certeza, compreendendo essas questões, você conseguirá gabaritar a sua avaliação de matemática. Vejamos lá então. Observe ao lado a nota fiscal que Felipe recebeu ao comprar alguns materiais escolares. Tá? Dos números que constam na nota fiscal, escreva os que indicam: dois pontos, quantidade, ordem, medida e código. E aqui está a nota fiscal, né? Lembrando, é uma nota fiscal fictícia, né? Está trazendo alguns valores ali, né? Alguns números, tá bom? Então vejamos lá. Quantidade. Quantidade é, por exemplo, cédulas em real, tá? Isso é uma ideia de quantidade. Então, com toda certeza, nessa situação de quantidade, há até aqui escrito, né? Quantidade também, inclusive preço também entra nessa ordem aí de quantidade. Temos aqui os valores. Então vamos descrevê-los, né? Quantidade. Que números eu tenho ali, tá? Eu tenho 1, eu tenho com toda certeza o 3, o 2, não é isso? R$ 1, certo? Eu tenho também aqui, né? Eu tenho R$ 2, tá bom? Também R$ 3, certo? 7. E também eu tenho ali o 12 aqui, né? O valor a pagar. Então aqui eu demonstrei, né? Eu escrevi todos os números ali que indicam quantidade, certinho? Maravilha. Agora eu tenho aqui ordem. Ordem pode ser, por exemplo, uma corrida, né? Em qual classificação, em qual ordem as pessoas chegaram, ou em carro, né? Uma corrida de automóvel, qual a classificação, a ordem que os carros chegaram. Isso é bem fácil de compreender. Então, B ali onde fala ordem, aonde que eu consigo encontrar ordem aqui? Eu consigo encontrar nessa região aqui, né? Aonde diz primeira via ali, né? Eu sei que na ordem essa é a primeira nota emitida. Então, a ordem eu posso colocar aqui como primeiro. Compreendeu isso aí? Muito fácil, muito simples, certinho? Na questão de medida ali, uma fita métrica, uma data, uma altura de alguém, né? É a relação ali que tem com medidas, tá? Com medida, o que eu tenho? Eu tenho também a data aqui, né? 14/9/2018. E é uma medida de tempo, né? Então, com toda certeza, na medida eu posso pôr ali 14/9/2018, certinho? Código. Bom, código é mais simples ainda, né? Código de barras, né? É um exemplo de código. Número de telefone é um código. Senha de cartão de banco, né? CNPJ, número de casa, CEPs e etc. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, um número, nós temos aqui um CEP, um CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ali, né? O CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, ele também entra, né, nessa vertente aqui de serem códigos, tá? Códigos para demonstrar alguma coisa. Então, vamos escrever os códigos ali, ó, por exemplo, 372 ali, que é o número da casa ali, do endereço, né? Também o número ali de telefone 3399, 1234, né? Também nós temos ali este outro valor ali do CEP, né? E também nós temos ali o CNPJ, né?
também temos o valor ali, né? 57, tá bom? Que é aqui, ó, Rua Periquito, né? Número 57, centro. Aqui, ó, esse número 57 ali, ele também entra nessa situação de código. Vou colocá-lo aqui, tá bom? Muito simples, muito fácil. Essa é a relação dos números, né? Quando você coloca os que demonstram, né? Quantidade, ordem, medida e código, certinho? Com isso, com toda certeza, estamos felicíssimos, né? Conseguimos resolver aquela questão ali. 2. Escreva como se lê os números das ruas indicadas nas placas a seguir. Tá? Então tem as placas aqui, são 3 placas, e tem ali o nome das ruas. Né? Como foi comentado com vocês, ainda em sala, né? Em sala de aula, nós fisicamente ali, nos amando, né? Os números romanos eles estão presentes até hoje, né? Em relógios, em placas, né? Para demonstrar nomes de ruas e etc. Então começamos lá. Como é o nome dessa rua? Rua Pio, né? Pio o quê? Pio 12. Então, isso é o nome da rua. Rua Pio 12, tá? Aqui você coloca 12, tá bom? Para demonstrar aquilo ali. E essa rua aqui? Essa rua é a rua XV aqui, né? XV é 10 mais 5, então 15, né? Então, rua 15 de novembro, tá? Rua 15 de novembro. E essa rua aqui? João o quê? João 23. Então, rua João 23. Certinho, galerinha? Muito fácil, muito simples, não? Maravilha. Vejamos na questão 3 ali, ó. O quadro abaixo representa, né, apresenta números escritos com símbolos romanos, estão aqui. Aí ele faz algumas perguntas. Qual é o menor desses números e o maior? Quais números são maiores que L, né? Escreva os números em ordem crescente, usando o símbolo menor do que entre eles ali, tá? Então a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem é saber quais são esses números aqui, tá bom? Se você conseguir saber quem são esses números, isso vai facilitar e muito a sua vida, tá bom? Para conseguir resolver perfeitamente essas questões ali. Então vejamos aqui o primeiro número aqui, tá? Nós temos x, 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 x e i, né? Eu sei, né? Vocês também, que o x ele vale 10. Então ali nós vamos somar os valores, né? Então com toda certeza nós temos 10, 20, 30 e 1, 32. Então eu sei que esse número é o 32, tá? O C, eu posso relacionar ali no meu cérebro que C, né? C de 100. Então C é 100 em números romanos, tá bom? L, x, x, i. O L é o 50, tá? Então o que está acontecendo? Ele está aqui representando o 50. Então, 50 mais 10, 60 mais 10, 71, tá bom? Então eu sei que esse número aqui é o 71, certinho? Aqui, se eu tenho LX, eu tenho 50 mais 10. Se eu tenho XL, eu tenho 50 ali, certo? Só que esse X antes ele está tirando 10 desse 50. Então, com toda certeza, eu vou ter aqui XL 40, tá? 40 e 5 e 6 e 7 e 8. Então, 48 é esse meu número, tá bom? L é 50, então 50, 60, 70, tá? Aqui eu tenho o LV, né? Então eu tenho LVI, então eu tenho 50 e 5 e 6, 56, tá? Aqui eu tenho 10, 20 e 5. Aqui eu tenho o C. Lembrando que o C, C de 100, né? O 100 tem um X antes. Esse X está tirando 10. Então eu sei que isso aqui é 90. 94. Maravilha? Muito fácil, muito simples, né? X é 10. 10, 11, 12, 13. Tá bom? XL é a mesma situação. O X está tirando do L aqui, né? O 10 está subtraindo
aqui desse 50, então, com toda certeza, esse número é 40, tá bom? XCI, nós temos o quê? Nós temos isso aqui como 90, tá? O 10 está tirando ali do 100, então fica 90 e mais 1. Então eu tenho 91. Agora ficou muito, muito, muito simples. Por quê? Porque eu tenho todos os valores. Então, com toda certeza, eu consigo responder qual é o menor desses números. Professor, eu vou escrever aqui em número romano ou em número indo-arábico? Escreve no número romano, tá? Mostre que você sabe. Qual é o menor desses números? Quem é o menor? Olhando aqui, com toda certeza, você vê que o menor é o 13. Qual é a representação do 13? 10, 11, 12, 13. Beleza? Esse é o menor. E a outra pergunta é, e o maior? O maior, com toda certeza, vai ser o 100, tá? Então você representa aqui C de 100. Certinho? Quais números são maiores do que L? Essa é a pergunta. Quais números são maiores do que L? Lembrando que o L vale 50. Então você vai descrever ali com toda certeza os maiores que L, que com toda certeza será aqui esse, certinho? 70, né? Depois do 70, o 71 ali, tá? Maiores que L. Então, LXX, vamos colocar aqui, LXX 100, tá? LVI, tá bom? Aqui também LVI X, C e V, não é isso? LXXI, aqui, né? Se nós colocarmos na sequência, olhando aqui, né? E também o XCI, tá? Aqui havia, né, 70, falava 71, 71 aparece aqui, né? Mas não tem problema a ordem aqui, é que assim fica mais fácil de nós fazermos se colocarmos nessa ordem aqui. Certinho? C. Escreva os números em ordem crescente utilizando o símbolo menor que. Esse símbolo da boca do jacaré, né? Então, nós vamos fazer o quê? Com toda certeza nós vamos ter aqui. Não tem como seguir uma ordem, né? Porque ele fala crescente, então nós não temos como olhar aqui na ordem e ir marcando. Tem que fazer na ordem crescente. Então, na ordem crescente você começa do menor. Então, nós temos ali 13, então 13. Certinho? E aqui, usando o símbolo do menor. Então, não coloca esse, coloca aqui, ó. 13 menor, tá? Menor que 25, tá? Que é menor que 32, que é menor que o 40, que é menor que o 48, né? Então, XL, que é menor que o 48, que é menor que o 56, que é menor que o 70, tá? Que é menor, vou continuar aqui, ó, que é menor que o 71, tá? 71, que é menor que o 91, que é menor que o 94, que é menor que o 100. Com isso, nós concluímos aqui a nossa primeira parte, tá? Tudo muito fácil, muito simples, certinho? Obrigado e vamos continuando agora. Aqui nós temos a questão na página 202, tá? Questão 4. Complete as retas numéricas com os números naturais que estão faltando. Muito simples, você precisa perceber primeiramente o quê? Perceber quais são os números que estão apresentados na reta. 2,
4, 6 pede algum número, 10 pede outro número, 14. Bom, você sabe que aqui ele está indo de 2 em 2, certo? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, com toda certeza, 8. Mais 2, 10. Logo, mais 2, 12. E assim você conclui essa situação, tá? Aqui ele está indo 1, 5, 9. Qual será o próximo? Bom, você está vendo aqui que ele está somando sempre 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, portanto, será 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. Mais 4, 25. Mais 4, 29. Beleza? Questão ali, C. Não aparece o primeiro, tá? Aí aparece 4. 7 não aparece, 16 não aparece, 22. Ora, eu consigo saber essa sequência justamente aqui, ó, no 4 e no 7, porque eu sei que aqui eu tenho 1 mais 3. Então, se eu tenho 1 mais 3, eu sei que aqui eu tenho 1. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Certinho? Mais 3, 13. Mais 3, 16. Mais 3, 19. E, portanto, o 22. Continuando, nós temos aqui na questão 5, ligue os números abaixo às suas representações correspondentes. Nós temos o 231, 1023, 132, ábacos, né? Material dourado e números egípcios aqui, né? Algarismos egípcios. Então, vejamos. Nós temos que ligá-los, tá? O 231 com o valor que ele corresponde aqui, com o valor que ele corresponde aqui e com o valor que ele corresponde aqui. Muito fácil, muito simples. Vamos começar. 231. Eu preciso aqui olhar no ábaco e ver em qual das casas aqui, né, das unidades aqui, eu tenho o número 1. Eu já vejo que é este aqui, tá? Então eu tenho aqui o número 1. Vamos conferir os outros? 3 dezenas. 3 dezenas. E, consequentemente, 2 centenas ali, tá? Então aqui eu tenho o número 231. Então este liga com este, certinho? Agora eu tenho a outra ligação que eu preciso fazer ali. Então eu preciso encontrar quem tem uma unidade ali, tá? Quem tem do material dourado? Este, né? Nós percebemos aqui essa uma unidade. Então eu vou ligar este com este, certo? E quem, com toda certeza, termina aqui com 1 é este, tá? Eu consigo fazer essa associação, mesmo que talvez eu não lembre bem certinho qual os valores dos números egípcios aqui, tá? Mas eu sei que aqui é 100, 200, né? Cada um desses vale 10, então 200, e 10, e 20, e 30 e 1, tá bom? Então esse eu ligo com este. Utilizando essa mesma forma, no 1023 aqui, você tem que achar aonde tem nas unidades 3. Você já vê que é aqui, ó, tá? Então, com certeza, 3 unidades, 2 dezenas ali, né? E daí, uma unidade de milhar. Então, este é ligado com esse. Quem tem uma unidade de milhar? Você sabe que a unidade de milhar do material dourado é esse lindo cubo aqui, não é? Então, este vai ligar com este aqui. E com certeza, essa florzinha aqui, né, o que eles chamam de flor de lótus, que vale 1000 e também termina com 3 aqui, nós vamos ligar aqui, tá? Todas essas outras situações vocês já aprenderam como é juntado ali, né, sobre os números egípcios. Só sobrou o 132, que corresponde a este aqui, que logo corresponderá a este aqui e, portanto, a este aqui. Quer conferir? Não tem problema. 2 unidades, 3 dezenas e 1 centena. 132. 1 centena, 3 dezenas aqui, 2 unidades. 100, 110, 120, 132. A pergunta é, quais desses números são pares? Ora, quem é par é o 132, né? Terminou aqui em 2. Então, par é o 132. E a outra pergunta, e quais são ímpares?
Tá? Se você souber ler e interpretar, você já vê quais deles são pares e quais deles são ímpares. Tá? Você vê o quê? Os ímpares aqui serão os terminados em 3 e 1, que portanto ou melhor, são o 231 e o 1023. Certinho? Muito fácil, muito simples.